Bom, pessoal, no nosso último exemplo a gente tinha visto como fazer o escaneamento das redes Wi-Fi disponíveis, de modo a escolher qual rede a gente queria fazer a conexão. Basicamente, o que a gente tinha feito até o momento, né, a gente podia fazer uma conexão específica a uma rede, só mostrando aqui para vocês, né? Então, como nós tínhamos feito antes, né, eu poderia especificar uma rede previamente configurada com uma senha específica, jogar isso no meu código e simplesmente gerenciar a conexão, né? Eventualmente isso daqui não permite muita flexibilidade, porque a gente teria que modificar o código caso a rede a ser conectada se alterasse, tá? Muito embora existam alguns mecanismos que permitiriam a gente atualizar esse código remotamente, tá? Ainda assim, talvez não seja a melhor opção. Razão disso, a gente viu aquele exemplo justamente do scan das redes, e onde a gente conseguia fazer a seleção de qual rede a gente queria conectar via interface serial, né? Mas existe uma outra maneira de a gente fazer isso, que aproveita o fato do ESP32 e do 8266 poderem operar tanto como soft AP quanto como estação, que é colocar os nossos módulozinhos em modo soft AP, de modo que a gente consiga conectar nele e escolher em qual rede ele deve fazer a conexão, tá? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente cria no nosso código suporte a esse tipo de operação. Uma vez que a gente escolha qual rede a gente queira conectar, a gente salva os dados da rede e a partir daí a gente tem a opção ou não, né, de simplesmente conectar naquela rede pré-existente ou sempre estar selecionando uma nova rede para fazer a conexão, tá? Ou caso ele não consiga fazer a conexão à rede previamente selecionada, ele abre de novo um portal que permite a gente fazer uma nova seleção. Então tem várias formas de a gente fazer esse tipo de mecanismo, tá? A gente poderia fazer isso manualmente também, usando simplesmente as bibliotecas Wi-Fi, que nem a gente estava usando até então. Mas existem bibliotecas que permitem fazer esse gerenciamento automaticamente. Dentre as bibliotecas que nos permitem isso, a gente vai utilizar essa biblioteca que é chamada Wi-Fi Manager, que vocês encontram esse linkzinho dela no GitHub, tá? Basicamente para fins de documentação. Porém, o processo de instalação eu não recomendo que vocês façam por aqui, tá? Porque está dando alguns conflitos nas bibliotecas Web Server e DNS Server, e sim façam o processo de instalação diretamente pelo Arduino IDE, tá? Então, basicamente, quando vocês abrirem o Arduino IDE, vou abrir aqui, eu já estou até com um exemplinho pronto aqui pra gente, tá? Basicamente, quando a gente abrir o Arduino IDE, vocês vão ter que vir aqui em Sketch, incluir bibliotecas, gerenciar bibliotecas, tá? Ele vai abrir aquela opção lá de seleção de bibliotecas pré-existentes. Vocês vão colocar o Wi-Fi Manager, apertar Enter, tá? E com isso ele vai fazer uma seleção de bibliotecas. Vocês vão ver uma série de bibliotecas disponíveis, tá, pessoal? Inclusive bibliotecas teoricamente para fazer o gerenciamento de conexão Wi-Fi, tá? Mas a gente vai selecionar uma biblioteca específica, tá? Que é essa biblioteca mais antiga aí que a gente está utilizando, que está aqui, ó. É essa biblioteca Wi-Fi Manager, tá? Do Tezapu, ok? Que é essa versão 2.0.3 alfa que está instalada. Vocês poderiam escolher aqui alguma versão para fazer a instalação. Eu botei a última, recomendo que vocês façam a mesma coisa, tá? Selecionem essa versão 2.0.3 alfa e vocês vão simplesmente clicar em instalar. Então vocês vão selecionar aqui a opção, né? No caso aqui eu não vou fazer a instalação porque eu tô com a última versão instalada, e vão clicar no botão instalar, ele vai fazer o download de tudo necessário e a configuração do ambiente para vocês, ok? Então, uma vez que vocês tenham feito a instalação da biblioteca, o nosso código em si é bastante simples, tá? Basicamente o que a gente tem que fazer é incluir a biblioteca Wi-Fi Manager.h, tá? E a gente cria um objeto que representa a biblioteca como um todo, tá? Todos os procedimentos que a gente quer utilizar, que é a biblioteca, que é o objeto, no caso, manager, tá? Na função setup aqui, basicamente vocês iniciam a serial e o que mais for necessário aqui para vocês exibirem. Eu estou usando o LED built-in só para mostrar se está conectado ou não está conectado, tá? E aí, em termos de uso da biblioteca, isso daqui poderia estar até mesmo dentro do próprio setup, tá, gente? Não precisaria estar dentro aqui do loop. Eu botei aqui no loop simplesmente para exemplo, mas até vou alterar isso, tá? Não é o mais adequado aqui, a gente está dentro da função setup mesmo, tá? Então botei dentro da setup.
Nessa primeira opção aqui eu estou apagando aqui os dados de conexão anteriores, tá? Propositalmente. Então essa função aqui, manager.reset settings, apaga qualquer rede que tenha sido previamente selecionada, tá? E estou simplesmente iniciando o portal de configuração. No portal de configuração, o SSID vai ser esse nomezinho que a gente colocou aqui, que eu botei meu ESP32. E a senha para vocês conectarem no ESP vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de novo, tá, pessoal? Nessa opção aqui, como eu já mandei apagar qualquer conexão anterior, a gente vai abrir um portal, a gente vai fazer com que o nosso módulo ESP funcione como se fosse um access point, como se a gente conectasse nele, tá? E aí quando vocês tiverem as redes, vocês vão ver que vai aparecer uma rede chamada meu ESP32. E aí quando vocês selecionarem essa rede, vocês vão ter que botar a senha que vocês indicaram aqui, tá? Então aqui eu simplesmente acompanho o resultado do portal, tá? Caso ele me retorne um resultado falso, significa que não foi possível fazer a conexão. E eu simplesmente indico isso, né? Falha ao conectar e reinicio a placa para tentar fazer uma nova conexão, porque senão não adianta nada, tá? Caso ele tenha tido sucesso, ele vai retornar um valor true, eu indico isso, tá? E simplesmente aqui eu prossigo com o nosso processamento normal, usando aqui a Wi-Fi.status, tá? Para ver se está feita a conexão ou não. Se não tiver feita a conexão, eu inicio o processo de AutoConnect, tá? Para ele reiniciar uma eventual conexão. Então, um exemplo bastante simples primeiro, depois a gente vai ver que tem como alterar alguns procedimentos, mas a grosso modo, o que vocês precisam fazer está dentro desse cara aqui. Vocês não precisariam de nada além do que eu estou exibindo nesse exemplinho aqui para vocês, tá? Então eu vou compilar aqui e vou carregar na nossa placa. Tá fazendo aqui o processo de compilação, tá? Demora um pouquinho sempre, ainda mais que a gente já botou mais coisas aqui funcionando junto, tá, gente? Então, de novo, tá? Instalem aqui por dentro do Arduino, que é aquela versão lá do GitHub. Eu não sei se está correspondendo a essa daqui, ela tá dando problemas de compilação, tá? Instalem por dentro do Arduino, como eu mostrei. Então, a princípio aqui fazer a instalação, vou abrir o monitor serial, tá? Vou resetar aqui para a gente ver todas as mensagens. Então aqui são as mensagens usuais aqui do ESP, tá? Certo? E aqui são mensagens da biblioteca Wi-Fi Manager. Ó, resetou settings, papapá, fez uma série de coisas, né? Desconectou a estação, habilitou o modo estação, desabilitou o modo estação, habilitou a AP, ó. Iniciou uma nova rede com o meu ESP32, indicando com essa senha aqui, aí tá dando os dados aqui da nossa conexão Wi-Fi criada, tá? Tá dizendo que o IP dela é 9268.4.1, né? E iniciou aqui o portal de configuração. Tá dizendo que não tem nenhum cliente, tá? O que eu vou fazer agora no meu PC? Eu vou desconectar aqui a minha rede do PC só para forçar o processo de conexão com SP, tá? Vocês vão ver que em seguida vai aparecer aqui desconectado, ó. Na verdade já desapareceu. Tô sem fio, né? Desligado, vocês estão vendo aí. Vou selecionar a rede. Ele vai pedir para eu ligar o Wi-Fi aqui. Em seguida vai aparecer todas as redes que eu estou vendo, tá? E vocês estão vendo que apareceu ali a rede meu ESP32. Então vou fazer a conexão, tá? Para aquele cara. Tá? Aqui, que ele não me permitiu fazer a conexão. Na verdade ele já conectou, tá? Desculpe, gente. Deixa eu desconectar aqui. Como é que eu forço isso daqui? Aqui, ó. Eu tenho que esquecer esse cara aqui, só um segundinho, tá? Deixa eu fazer a conexão aqui numa outra rede. Tá. Fiz a conexão numa outra rede, deixa eu selecionar o meu ESP32. Só que aqui eu vou ter que esquecer a conexão, tá? Então só um segundo. Só para mostrar para vocês que eu tenho o processo aqui de conexão. Vocês estão vendo aqui, ó, conectou no meu ESP32, vou botar aqui a senha, tá? No PC, gente, o portal vai demorar bastante para aparecer, tá? Eu vou até tentar forçar aqui, senão eu vou dar uma pausa aqui no vídeo só para o portal aparecer, porque às vezes leva 1 minuto, 2 minutos. No celular é mais rápido, tá? Que o Linux ele é mais chatinho para algumas coisas. Então ele está fazendo a conexão, fez a conexão ali no meu ESP32, né? Eu vou ver aqui se a gente consegue iniciar o portal forçadamente. 4.1. Olha aí, iniciou o portal. Então aqui na verdade eu não esperei abrir o portal. Teoricamente, pessoal, abre a tela do portal pra gente, tá?
o portal automaticamente abriria. No celular de vocês, vocês vão ver que o celular vai abrir. Caso ele não abra, tá? Vocês têm aqui a informação do endereço IP que foi configurado, que é o 92.168.4.1. Como não existe conexão prévia, ele vai abrir o portal. Então tá aqui o portal, né? Ele está indicando aqui a nossa rede. Depois vocês vão ver que tem como alterar essas informações, né? Basicamente, o que eu teria aqui, né? Eu teria aqui informações, então aqui ele está dizendo que é o meu SP32, está funcionando há tanto tempo, né? Qual é a frequência da CPU, quanto de memória eu tenho, né? Qual é o endereço do meu access point, etc. Ok? Aqui, ó, a gente está vendo que a gente não tem ainda endereço como modo estação, né, como modo gate. Esse endereço 92.168.4.1 é um endereço que é um endereço específico para ele trabalhar como portal, tá? Então a gente está acessando ele como portal, tem como apagar aqui as configurações. E aqui ele está indicando inclusive quais são as páginas, né? O barra, né, que é a página do menu, que é o que a gente estava acessando. Wi-Fi, que é o scan, que é os dados do scan. Wi-Fi save, parâmetros, informações, se é para fechar o portal e assim por diante, tá? Se é para reiniciar o dispositivo. Então notem que vocês têm uma série de coisas aqui interessantes que a gente pode fazer, né? Eu vou voltar aqui pro menu e aí a gente teria aqui a opção do Configure Wi-Fi, vocês estão vendo, né? Que me indicaria todas essas redes aqui existentes, tá? Para eu estar fazendo a conexão, ok? Só dá um segundo que eu vou ligar aqui o meu aparato de rede para a gente fazer a conexão que nem a gente tinha feito antes, tá? Até para mostrar para vocês, ó, aqui agora o meu Linux abriu a tela do portal, vocês estão vendo que aparece de uma outra forma, né? Autenticação de ponto de acesso. Aparece aquele mesmo menu, né? Então essa tela seria a tela que vocês deveriam ver automaticamente, tá, pessoal? Seria uma tela que apareceria para vocês ao fazer a conexão e ele identificar que existe a necessidade de configuração de um portal. Mas aqui a gente consegue fazer a mesma coisa forçando o acesso com essa biblioteca, que é uma vantagem em relação a outras, inclusive, tá? Que a gente tem outros casos que são um pouquinho mais complexos. Bom, então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou dar um refresh aqui para ele enxergar todas as redes atuais, tá? Vocês estão vendo ali que apareceu a rede Intelbras, que é aquela rede que a gente já tinha configurado nos nossos exemplos, né? Então eu vou selecionar essa rede Intelbras aqui e vou colocar a senha dela. Vou até copiar a senha aqui, que eu não lembro mais. Deixa eu abrir aqui o exemplo. Que era aquele exemplo que a gente tinha feito com a conexão. A senha é 10, 20, 30, 40. Né? Então eu vou vir aqui e vou iniciar a conexão a essa rede. 10, 20, 30, 40. Eu vou apertar aqui o save, tá? E dessa forma, ó, ele tá fazendo aqui nosso salvamento de credenciais, tá? Eu não preciso salvar senhas, né? O que significa que ele tentou fazer a conexão aqui. Não dá para mostrar para vocês agora aqui, mas eu consigo mostrar pela serial, tá? Que realmente foi feita a conexão na rede, tá? Então olha aqui, ó, tudo basicamente, né? Ele está indicando aqui que está sendo feita, ó, a listagem, ó, que clientes acessaram, estão vendo aqui, ó, foi feito o acesso ao root, ó, tudo isso vai aparecer via serial, né? Que o cara selecionou aqui a rede Intelbras, que colocou a senha, que ele habilitou o modo estação, ó, fez a conexão com sucesso, pegou esse endereço aqui, 986850.61, né? E desconectou do portal e iniciou o resto do processo. Então notem aqui que a gente entrou num loop vazio agora, onde a gente poderia estar executando o nosso código, né? Só para vocês verem aqui, eu vou verificar aqui que está com comunicação com a placa. Tá? Então vocês estão vendo aí, né? A gente está pingando a plaquinha, que é a plaquinha aqui nossa do ESP, então a gente tem comunicação com ela. Por um outro lado, se eu tentar acessar o portal de novo, vocês vão ver que não vai ter conexão. Por quê, gente? Porque efetivamente a rede ESP32 aqui caiu. Se vocês forem ver, eu não estou mais conectada na meu ESP32 e ela nem mais aparece aqui para mim, tá? Na minha varredura. Por quê? Porque ele desativou o portal a partir do momento que a gente conseguiu fazer com sucesso a nossa conexão, tá? Então, gente, a partir daí, se eu não tivesse colocado aquele... Se eu não tivesse colocado aqui no nosso código, deixa eu apagar aqui, ó, deixa eu fechar os outros casos aqui. Fechar isso daqui também. Se eu não tivesse colocado esse manager.resetSettings, a partir daqui, sempre que eu fizesse aqui a opção de Start Config Portal, ele faria já a conexão na rede previamente selecionada. Tá existindo a rede Intelbras
com aquela senha 10, 20, 30, 40, eu conseguiria fazer a conexão na rede e tocaria normalmente o meu processo aqui de comunicação. Então essa é a parte interessante, tá? Como eu forcei ele a apagar os dados anteriores, tá? Isso não vai acontecer. Eu precisaria salvar aqui um novo programa. Ó, eu simplesmente vou comentar isso daqui e vamos ver o que vai aparecer na interface serial, tá? Vou fechar aqui a interface serial. Na verdade não precisava fechar, era só deletar, né? A saída. Mas, em suma, abri a minha interface serial, não tenho nada, né? Vou agora carregar de novo o programa, só que agora comentando aquele item ali que força a apagar a conexão previamente existente. Tá? Então tá aí, já fez o processo. Agora no monitor serial vocês vão ver, ó, que ele, nesse caso aqui eu acho que eu não salvei os dados, tá? Então por isso que ele não tá, que ele abriu de novo o portal, tá? Então na realidade não funcionou aquilo lá, ele não tinha salvo os dados por alguma razão. Eu preciso mandar salvar os dados, eu esqueci desse pequeno detalhe, tá? Mas basicamente aqui, né, pessoal, ele abriu de novo o portal, então a gente repetiria esse processo de seleção. Então vamos lá, ó. Vou selecionar aqui a rede de novo. Cadê meu USB? Ó, meu USB32, vou conectar nele, tá? Vou forçar o portal, não vou abrir, né? Eu devia ter salvo os dados, gente. Eu achei que ele tinha salvo aqui pelas credenciais, mas por alguma razão, talvez por eu ter reprogramado, né? Ele se perdeu. Então podem ver aqui que realmente abriu o portal. Acho que foi simplesmente questão de eu ter reprogramado, tá? É possível que tenha apagado as credenciais anteriores. Então aqui, né, salvou as credenciais, se a gente olhar lá na serial, tá? Conectado na rede, maravilha. O que eu vou fazer agora, eu vou resetar a placa pra gente ter ideia, tá? Do que vai acontecer. Resetei a plaquinha, tá? E ele fica esperando. Então não é bem assim, tá? Ele aparentemente realmente não está salvando as credenciais. Eu tenho que forçar que ele salve isso. Tá funcionando o portal, tá? Mas por alguma razão aqui ele não está salvando. Tá abrindo o portal toda vez. Tem como a gente forçar o save, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso daí em seguida. Em suma, o portal em si está funcionando. Falta essa questão aqui de a gente conseguir salvar as credenciais e fazer a conexão, que a gente já vai alterar aqui no nosso exemplo para isso, ok? A gente já localizei até aqui o problema, tá? Se vocês abrirem a documentação aqui da biblioteca, vocês vão ver, tá? Na verdade, com o código nosso aqui, o código que eu criei como primeiro exemplo, eu tô forçando o início do portal, tá? Então, muito embora exista uma conexão existente, ele vai desprezar aquilo e vai abrir o portal obrigatoriamente, tá? Se eu quiser utilizar a opção de ou mostrar portal ou não, eu tenho que usar essa função aqui que é a AutoConnect, tá? Que é essa função sim, tá? Ela ou vai abrir o portal ou vai fazer a conexão à rede anteriormente gravada, tá? Que é o que está sendo dito aqui, ó. Ela vai tentar conectar no Wi-Fi, se falhar aí ela vai conectar no modo Access Point. Então, na verdade, justamente eram as funções que eu ia começar a abordar com vocês aqui. O que vocês têm mais aqui? A gente vai usar normalmente, então, não a Start Config Portal, mas sim a AutoConnect, tá? Que ela permite fazer a conexão ou a abertura do portal. E aí, gente, até vocês podem deixar esse código associado ao portal, por exemplo, vinculado a alguma situação específica de operação de vocês. Por exemplo, vocês poderiam ter um botãozinho na placa que vocês querem forçar uma nova conexão a uma rede. Então vocês apertam o botão, esse botão força a abertura do portal, e aí vocês podem selecionar tudo aquilo que vocês querem fazer em termos de nova conexão, tá? Então aqui, na verdade, se eu mudar para AutoConnect, a princípio o nosso problema deve ser resolvido. Vamos ver, né? Vou testar aqui com vocês. Ok, fazendo aqui a gravação. Na verdade já estava aqui com o AutoConnect depois, tá? É que eu estava forçando sempre o portal. Então vamos ver aqui a serial. Ó, vocês estão vendo na verdade que ele já fez a conexão, né? Eu vou resetar aqui de novo para vocês verem, ó. Certo? AutoConnect já conectou na rede anterior, ou 92.6850.161, aí nem me mostra a possibilidade de portal, tá? Então vocês aí têm a opção de forçar a abertura do portal ou não, tá?
Maravilha. Então a gente tem a opção aqui AutoConnect, tá? Que força uma conexão a uma rede anteriormente existente. Caso essa conexão falhe, ele abre o portal. Eu teria lá o Start Config Portal, que aí sim me força a abertura do portal independente de qualquer coisa. Interessante nesse caso ter um botãozinho aí para vocês estarem abrindo o portal ou não. A gente pode fazer esse exemplo aí se for o caso. Então só comentando algumas funcionalidades que a gente vai ter aqui na biblioteca. Então, além do AutoConnect, tá, vocês ainda têm a possibilidade de setar callbacks. Então, por exemplo, né, a callback aqui, que é quando vocês querem forçar que quando se abra o portal, vocês entrem em uma certa função, tá, só para, sei lá, para fins de log, né? Ó, abriu o portal. Vocês poderiam botar aqui na serial que estou abrindo o portal nesse momento, tá? Uma outra callback que serve quando os dados são salvos, tá? Então, na verdade aqui é só para indicar aqui se deve ou não deve salvar os dados, basicamente é para indicar que vocês iniciaram o processo de salvamento dos dados de configuração, tá? Ainda o timeout do portal, que serve para indicar quanto tempo ele vai tentar fazer a conexão, tá? E o Start Config Portal a gente já viu, que é abrir o portal forçadamente, tá? E aí tem parâmetros que a gente consegue salvar, tá? Se vocês quiserem, que podem ser coletados juntos, além do simplesmente do SSID password. Então aqui ele está nos indicando aqui na documentação, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Indicamos que vocês querem salvar algum endereço, algum token, alguma porta, algum host, tá? Tem como salvar isso simplesmente, né? Indicando parâmetros que vocês querem adicionar, tá? Então aí basta vocês indicarem quais são os parâmetros, quais são os valores, tá? Para que ele consiga salvar isso daí posteriormente, tá? Então aqui está mostrando um cenário onde a gente poderia carregar os valores, tá? Adicionar valores para o Wi-Fi Manager para aparecer lá para o usuário setar, tá? No caso aqui a gente está indicando dois parâmetros, server e MQTT server, tá? Em suma, são parâmetros adicionais que vocês poderiam adicionar, tá? Que depende do que vocês querem fazer, tá? E aí dependeria de como que a gente tá abordando. A gente já vai fazer um exemplo com isso daí, tá? E além disso, poderia fazer a configuração de endereço IP estático, que a gente pode fazer também isso manualmente via Wi-Fi, tá? Não precisa da Wi-Fi Manager para fazer isso. Além de configuração específica aqui na página, tá? Vocês quiserem alterar ali o portalzinho para ficar diferente, além de adicionar parâmetros simplesmente, tá? Vocês podem fazer aí da forma como vocês quiserem a página, tá? Uma questão de vocês fazerem alterar. Além disso, tem como filtrar redes, tá? Se vocês quiserem evitar que ele apresente redes muito fracas, tá? Vocês podem setar aqui uma qualidade mínima de sinal, tá? Todo aquele debug que está aparecendo na serial pode ser desabilitado também, tá? Então vamos começar a fazer alguns exemplos mostrando algumas coisas aqui, fora o básico que a gente já fez até o momento. Bom, pessoal, então continuando aqui com o nosso exemplo já bastante modificado, tá? O que eu fiz aqui? Eu adicionei a biblioteca button. Com essa biblioteca aqui eu vou criar um botãozinho no pino 5 que quando acionado ele vai lançar obrigatoriamente o portal, tá? Então seria aquela opção de pressiona um botãozinho do circuito, automaticamente força a apresentação do portal para tu configurar as informações. O que mais que eu fiz aqui? Eu passei a senha e o SSID para duas variáveis, tá? Criei dois parâmetros externos aqui. Vocês poderiam ter 50 parâmetros se vocês quisessem, tá? Mas eu criei dois parâmetros externos. Aqui eu criei um parâmetro que seria o endereço IP e uma porta, tá? Vocês poderiam ter outras informações, senha, token de acesso, depende do que vocês vão fazer, tá? Todos os parâmetros gerenciados pela biblioteca são strings, então vocês vão ter que fazer a conversão específica para o tipo adequado para trabalho, tá? Então se vocês quiserem pegar essa string do IP depois, vocês têm que fazer uma conversão da string do IP para um endereço IP real ou criar um objeto a partir dela. Tem várias formas de fazer isso. A porta aqui, que seria um número, vocês têm que converter de uma string para um número, tá? Usar uma função adequada para fazer essa conversão, porque de novo todos os parâmetros são strings.
Aqui eu simplesmente encapsulei aquela questão lá de lançar o portal que a gente tinha feito numa funçãozinha que é acionada de novo quando o botão é pressionado, né? Tá? Express daqui não é uma boa opção, né? Vamos colocar aqui Unique Press, tá? Senão vai dar erro, né? Só criei aqui um callback para indicar quando o portal é lançado, tá? E aí alterei a minha função setup. Então aqui para esquecer a rede anteriormente, só para a gente testar, né? Forçar a apresentação do portal, eu reseto aqui os meus settings, né? Quando eu não quiser fazer isso daqui, eu só venho aqui e comento, né? Criei aqui os objetos dos parâmetros. Os objetos dos parâmetros eles funcionam da seguinte maneira, tá? A gente tem que criar uma string sem espaços, tá, pessoal? É uma palavra, tá? O nome de uma variável, tá? Que ele vai usar para salvar o parâmetro. Então eu chamei aqui de ip.ext e de port.ext para cada um dos parâmetros, tá? Então para criar o parâmetro primeiro, né, a gente usa o objeto Wi-Fi Manager Parameter. A gente dá um nome pro objeto. Perfeito, um objeto aqui é IP underline externo, outro é port underline externo. Dá o nome lá que vai ser salvo o parâmetro internamente. Dá string que vai aparecer lá no portal de configuração. E se a gente quer botar um valor default, né, a gente indica aqui o valor default. No caso eu estou passando aqui as próprias variáveis que eu criei lá atrás. E o tamanho, né, da string que a gente está passando como default. Uma vez que a gente cria os objetos dos parâmetros, a gente tem que adicionar no portal, se a gente quer que seja apresentado. Não necessariamente vocês precisam apresentar, tá? Mas se a gente quer que a gente seja apresentado para o usuário alterar, adiciona os parâmetros, tá? Simplesmente usando aqui os nomes dos objetos. E aí o resto é normal. Aqui eu só coloquei mais umas observações, por exemplo. Se vocês quiserem desligar o debug que aparece lá na serial, tá? Se vocês quiserem configurar um timeout para o portal, se vocês quiserem setar uma callback lá indicando que o portal apareceu, isso aqui é só comentar se vocês quiserem remover, tá? E aí o resto do processo é normal, né? Inicio a conexão, se não tiver uma rede ativa que eu consiga me conectar, vai lançar o portal. E aqui, gente, quando no processamento aqui da conexão, o que, que eu faço simplesmente, né? Usando lá os objetos dos parâmetros, eu carrego os parâmetros atualizados pelo usuário, né? Usando o nome do objeto e a função, o método, né? getValue, tá? Então, basicamente aqui eu estou copiando para dentro da variável IP externo o valor atualizado do portal lá, do que o usuário digitou no portal, e estou apresentando aqui na serial para vocês. Então não tem nada de muito especial. Vou carregar o nosso programinha aqui. Tá. Compilando, né? Tá. Eu acho que eu já deve estar fazendo a conexão automática aqui. Deixa eu até ver como é que está na serial aqui o negócio. Tá esperando por clientes, vamos ver se ele conectou aqui, já está conectado aqui no meu Linux. Vou abrir o portal aqui, então apareceu aqui o nosso portalzinho normal, né? Vamos lá, 92.68.4.1, apareceu o portalzinho. Vou agora apertar configurar, e o que vocês estão vendo aqui? Que além de aparecer a seleção das redes, né, o SSID Password, agora aparece aqueles dois parâmetros que eu criei, né? Então eu poderia aqui selecionar Intelbras, colocar aqui a minha senha, e se eu quisesse aqui eu poderia alterar, né, gente? Então aqui, ó, 0.0.1, e a minha porta externa eu poderia botar para qualquer valor entre 0 e 65.535, mas na prática vocês devem utilizar valores acima de 5.000 até 65.535. Vou botar 52.400, vou salvar, ele vai fazer a conexão, né? E aqui eu consigo ver na serial o que está sendo apresentado, pessoal. Então vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Aparece os parâmetros recuperados a partir do setup do portal. E obviamente, gente, a partir desse momento, se eu tirar isso daqui, vocês vão ver que ele vai recuperar sempre aquele valor, tá? Então vou carregar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui a serial só para vocês verem que vai aparecer, tá? Ele vai configurar, ele vai carregar, vai conectar na rede que existia, ou vai abrir o portal. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Tá? Ó, já conectou, tá? E nesse caso vocês têm que tomar cuidado, porque vocês viram que ele não carregou o parâmetro lá da externo, tá? Ele não salvou. Então o parâmetro externo a gente teria que salvar por um processo nosso, tá? A gente vai ver como é que isso é feito. Ele simplesmente configura, tá, pessoal? A gente vai ver como é que a gente consegue salvar esses parâmetros quando a gente for ver a parte de sistema de arquivos do SP, tá? Então
Basicamente, né, pessoal, eu tenho aqui um mecanismo novo, então, para a gente conseguir fazer a conexão em redes Wi-Fi, repassar parâmetros de configuração para o usuário, tá? Obviamente, falta a gente salvar esses parâmetros, mas, no pior dos casos, vocês sempre podem forçar a apresentação do portal, configurar os parâmetros necessários para a operação, e aí vocês conseguem fazer uma conexão na rede Wi-Fi de uma forma mais interessante, ok? Então, para essa aula é isso, tá? Em seguida a gente vai ver como é que a gente consegue processar os parâmetros. Processar os parâmetros não, processar chamadas, tá? Para o SP usando o protocolo HTTP, tá? Que a gente vai primeiro ver o HTTP, sistema de arquivos, sobrando tempo a gente vê o restante da parte P se for de interesse, ok? Por enquanto é isso.